Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos, paz e bem. Estamos ao vivo para todas as mídias sociais. Professor Luiz Fábio com vocês, que eu entre em seu lar aí num bom momento, todo mundo nessa correria da pandemia. Você que está entrando pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós fazemos esse trabalho aqui voluntário, educacional, com muito amor, com muita solidariedade. Começamos a fazer em dezembro, finalzinho de dezembro e janeiro, quando eu ainda estava na China, e alertei o Brasil sobre o que seria a SARS-CoV-2, né? A gente estava lá, ainda não tinha nome, na verdade, era só se chamava coronavírus. E você pode acompanhar todas as lives nossas desde esse momento, desde a primeira live nossa. Esse é o nosso canal, você pode assistir qualquer uma dessas lives. São lives de cunho científico, educacional, e que podem auxiliar, que podem lhe ajudar a salvar vidas. Hoje na live desse domingo, a gente vai tratar, domingo pela madrugada, ao vivo aqui. Vocês já podem colocar nas perguntas, tá? Eu já vou respondendo na medida do possível. A gente está num momento muito delicado, é um momento em que o país atravessa uma crise institucional, uma crise democrática, uma crise entre poderes, uma crise de representatividade, uma crise econômica. São muitas crises concomitantemente, num momento de pandemia mundial. Então imaginem como está complicada a situação, no momento em que a democracia é colocada à prova, onde as instituições democráticas, da qual nós sempre atuamos, né? Sempre procuramos ajudar aí voluntariamente, e obviamente que a área do direito está muito protegida, preocupada e atuante nesse sentido de manter a ordem democrática no país. Ditadura não vem nunca mais, se Deus quiser. Nós estamos trabalhando nisso, tá? Já estão chegando perguntas aqui com relação ao que aconteceu hoje, né, de ter sumido os números do Ministério da Saúde, de estarem trabalhando para omitir dados. A gente já vai responder isso aí, tá? Vão colocando as perguntas aqui, que a gente vai fazendo tudo ao vivo, não tem edição, vocês sabem como a gente trabalha, muita transparência, sem edição, tudo ao vivo. É eu, minha filha aqui do lado com as perguntas de vocês, tudo ao vivo, não tem pegadinha, não tem edição, não tem nada, é só a gente mesmo. E vamos com a verdade. Nesse momento, o dashboard mundial, que a gente sempre utiliza, que é o World Monitor, além dos outros dashboards, indica que há aproximadamente 6.962.100 casos de coronavírus no mundo, sendo 401.524 mortes e 3.402.000 recuperados. O número no Brasil, nesse momento, agora, vamos abrir para a gente olhar, são 671.000 casos, 464, com 25.458 novos casos somente hoje, tá? Na virada da noite aí. E ainda estão contabilizando aqui os óbitos, mas já chega informação para mim aqui que foram 909 óbitos hoje, e a gente já ultrapassa 36.200 óbitos. A gente muitos de vocês que conhecem o nosso trabalho aqui, científico, sabem que a gente evita de politizar. Eu procuro trazer a visão do direito, a visão da engenharia de dados, a visão da medicina, a visão de gerente de projetos, a visão um pouco mais da ciência, da inteligência artificial, da modelagem de dados. A gente sempre procura trazer para vocês essa visão do direito também, que é muito importante nesse momento. E análise estatística correta, com análise exponencial e cenários nacionais e internacionais. Sempre eu procuro evitar politizar, eu procuro não comentar a parte política para não atrapalhar o nosso trabalho científico aqui. Mas estão chegando muitas perguntas relacionadas a isso, e algumas, na medida do possível, eu vou ter que entrar. Eu não vou opinar sobre candidato A, sobre candidato B, sobre postura A, sobre postura B, como eu nunca fiz com vocês. Mas a minha função como professor de direito, como operador do direito, nesse momento, é alertar a todos.
O momento ele é muito político também. Então, isso sim, a gente vai entrar um pouco hoje, que é para tratar com vocês de temas relacionados ao direito internacional, ao direito biomédico, ao direito civil, ao direito constitucional, em virtude das perguntas que estão chegando, em virtude do momento de ruptura aí, de possibilidade de um golpe militar, e isso tem que ser trazido para o debate. A sociedade tem que acompanhar o que está acontecendo. As instituições democráticas têm que se fortalecer. Nós fazemos parte da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB está atuante, a gente tem trabalhado aí com a Defensoria, inclusive hoje trabalhamos, e provavelmente na segunda-feira vocês já vão conhecer essa liminar com relação a esse pedido aí do Ministério para que não fosse divulgado os resultados antes de um determinado horário. E nós já atuamos o dia inteiro trabalhando nisso. E na segunda-feira vocês já devem ter essa liminar como um resultado do trabalho feito. A gente convive no Estado democrático de direito. É por isso que eu sempre falo para vocês, a democracia, ela é o melhor sistema que existe. Talvez nós erramos nas pessoas que nós colocamos lá, mas o sistema democrático de direito ele é muito bem projetado. As instituições têm o que a gente chama de freios e contrapesos. Todas as instituições democráticas estão se falando. A democracia ela é representativa, ela vem do povo, ela emana do povo. O povo opina nesse momento. O povo é soberano, não é um político. Não tem um político que vai conseguir mudar isso, porque isso vem do povo. E nós somos a maioria, nós somos o povo. Constitucionalmente, nós mandamos neles. Não é o inverso, não. Nós não vamos aceitar que eles determinem como eles querem que funcione. Não é assim. O sistema democrático de direito tem essa vantagem. O sistema que eles estão querendo implementar, que é a ditadura militar, que acabou em 1964, esse sistema não volta mais. Nós não vamos permitir. O povo brasileiro não vai permitir. Nem eu, nem você, nem seus antepassados, nem essas pessoas que estão nesse momento lutando por tudo aquilo que nossos antepassados conseguiram. Meu pai foi preso político. Eu cansei de ver, para a gente atravessar uma rua, ter que primeiro atravessar um cabo, para depois o civil ter que atravessar. Isso acabou no Brasil. Nós somos civis. A maioria do povo obedece constitucionalmente. Não estou dizendo que tem que ter desordem, não. Não, tem que continuar tendo. Mas dentro do Estado democrático de direito. Uma coisa é você ter as instituições funcionando. O STF, ele é o guardião da Constituição. Eu vou falar para vocês de neurociência também hoje, trouxe aqui o material. Trouxe o material da China que vocês me pediram também, a gente vai comentar. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem a função de guardião da Constituição. Ele não está aqui para favorecer candidato A, candidato B. Ele tem que cumprir a lei. Se lá você tem nos autos um processo, um inquérito de fake news, de um monte de coisa errada lá, de excessos, de crimes, o STF tem que cumprir a lei. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem que cumprir a lei. Lá tem ministros, dos quais alguns foram professores nossos, e nós respeitamos, honramos, porque trabalhamos com eles, sabemos da sua imparcialidade, da sua seriedade, e eles vão aplicar a lei, independente de quem seja. Porque são as instituições democráticas. Naquele momento não é um ministro, não é um ou outro que está ali. Ele está temporariamente. Ali ele está exercendo um cargo. Ele tem que atuar de acordo com a Constituição, de acordo com as leis. Ele tem que atuar suas sentenças de acordo com as jurisprudências. Tem que seguir o direito. Tem que atuar de acordo com o código. Tem que, nas suas sentenças, justificar a doutrina que ele está utilizando. É assim que funciona o Estado Democrático de Direito. Não é um berrando na mesa e dizendo que vai alterar o horário. Não, não é assim. E nós trabalhamos para isso. Então, essa petição que nós fizemos hoje com a Defensoria Pública vai ser julgada pela Justiça Federal em São Paulo. Provavelmente na segunda-feira está saindo o resultado. Assim como nós entramos também
junto à Procuradoria-Geral da República, em uma comissão extrajudicial, que é a Comissão de Fiscalização de Atos Administrativos, para que seja verificado por que os números sumiram, por que não foram divulgados os óbitos hoje. Isso está errado. Isso aí são coisas da época da ditadura. E isso não vai voltar no Brasil porque nós, do direito, não vamos permitir. Nós vamos continuar atuando da forma legal. O povo precisa saber. Quem está lá tem o dever de informar. É o contrário. Não tem o dever de pedir, como a gente tem observado aí. Eles alegando que não vão fazer, que querem fazer do jeito dele. Não, não é assim. Vocês foram colocados aí para atender o povo. Vocês têm que fazer o que o povo quer. É diferente. E lá, eles vão ter que cumprir a Constituição. Então, isso aí vai ser mudado. Na segunda-feira, já deve estar tendo a primeira liminar judicial. Esse horário tem que ser até um horário pré-determinado, até 19 horas, porque é o horário que já deu tempo de se computar. Não é uma emissora de televisão, não. São 934 órgãos de TV, de internet, televisivos, impressos, que têm acesso a essa informação. Então, esse jogo político não pode se interferir no jogo de salvar vidas. Nós estamos tendo pessoas morrendo. Estão caindo 8 Boeings aqui no Brasil diariamente. São 1.200 pessoas em média. Se você pegar da última semana, teve dia na quarta-feira, foi 1.300. Teve na quinta, 1.476, o pico de óbitos. Na sexta, 1.300 e alguma coisa. Aí no sábado agora, caiu 1.990 e pouco. Né? Então, quer dizer, se você fizer a média desses 5 dias, você vai ter 1.200 por dia. São 8 Boeings caindo aqui. É a metade do 11 de setembro nos Estados Unidos. E fora essa numerologia, são vidas, são humanas, são histórias de vida. A gente tem que respeitar, tem que dar dignidade a essas pessoas. São famílias que estão perdendo seus parentes. Isso não está certo. E se fosse a família deles? Se fosse alguém da família deles? Aí bastava ser 1, 2, não precisava ser 1.400, né? Então a gente tem que ter respeito por essas pessoas que estão morrendo. Tem que ter respeito por essas pessoas que estão ali querendo saber informações. O direito protege. A dignidade da pessoa humana protege o direito à vida. Ele é mais importante do que qualquer outro direito. Então, esse parêntese, para a gente poder começar. Não vai ter golpe. Não vai ter ditadura. Ditadura nunca mais nesse país. Enquanto muitos que estiverem aqui no direito estiverem usando o seu poder constitucional de peticionar, de trabalhar, de divulgar, de ensinar, de poder se reunir em público, a ditadura não volta mais não. Isso ficou no passado. Nós não vamos admitir como pais, como avós, como professores, como muitos que tem na sociedade. Nossos antepassados lutaram para que a gente possa estar aqui hoje expressando a nossa opinião. Não vai ser ninguém que vai tirar esse direito do povo, não. E nós somos muito mais que isso. Nós somos mais de 70%. Né? Os 30% são os que elegeram, mas a maioria, se você somar, são 70%. Essa maioria até agora estava calada, mas agora essa maioria vai para as ruas. Ela vai se manifestar, ela vai cobrar, ela vai se colocar, porque ela não vai admitir a volta da ditadura militar. Ela não vai admitir golpe. Nós vamos continuar tendo o Estado Democrático de Direito. Enquanto não forem julgadas as ações, se continua do jeito que está indo, mas dentro da legalidade. Sem fascistas, sem racistas, sem terroristas, sem extremistas de lugar nenhum. Nós vamos continuar dentro do Estado Democrático de Direito. Foi nele que nós votamos. Foi nele que nós escolhemos. E nós vamos continuar nesse Estado Democrático de Direito. Eu lembro de Humberto Eco. Humberto Eco, vocês já devem ter lido, né? Alguns que já foram alunos meus, com certeza eu sempre recomendava. Mas quem foi Humberto Eco? Ele já dizia que a TV fez com que os idiotas de aldeia se sentissem um patamar superior. E a internet elevou ainda mais essa situação. Normalmente, essas pessoas eram imediatamente caladas. Mas agora, eles têm o mesmo direito à palavra de um prêmio Nobel. Antes das redes sociais, os idiotas da aldeia tinham direito à palavra. Em um bar,
e depois de uma taça de vinho sem prejudicar a coletividade. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia, a portador da verdade. E hoje, o que acontece? Do que vimos, de todos esses impeachments aí Tabajara, né, que a gente acompanhou, das últimas eleições, de todo o teatro montado aí com esses políticos, alguns aí realmente sem adjetivos, recebendo corrupção, propina, o que fica como lição é que as redes sociais tornaram evidente o analfabetismo político e preguiçoso da grande maioria do povo. Alguns até mesmo com nível superior e titulação acadêmica, antes que digam ser problema exclusivo daqueles de pouca instrução, mas que só leram até aqui porque esse é um textão. Dá trabalho ler até o final. E poucos efetivamente estão preocupados com a sociedade que convivem e que ficará para os seus filhos e netos. Isso foi um artigo que eu publiquei hoje. Eu comento sobre Aristóteles também. Tá aqui. Está publicado no Facebook. Não aprendemos com os erros do passado. Verdades sempre incomodam, mas precisam ser ditas para que fatos comprovem argumentos científicos e não fiquemos nos achismos. Eu até comento aqui que o Brasil vai sair da pandemia, mas com cheio de problemas aqui. Depois vocês podem olhar aí no Facebook com mais detalhes, tá? Então Aristóteles, ele definiu o que se entende por virtude e participação. Sua tese foi bem sintetizada por Xavier Lanzon, né? Você pode ler lá em Exemplaridade Pública. A cidade, o que é a cidade no direito? É a polis, é uma comunidade natural e perfeita. Ela encaminha os homens para a vida boa e para a prática da virtude. Para além dessa virtude genérica, que deve acompanhar todos os homens, existe uma outra virtude, como defendida por Aristóteles, que é a política. É o arete politiquê, que é típica do cidadão. Depois de satisfeitas as necessidades básicas, que é a necessidade da sua casa, do trabalho, da subsistência, a cidade oferece aos cidadãos um espaço público para o ócio, a amizade, a eleição de uma vida em comum e para a deliberação das grandes decisões políticas. O cidadão virtuoso deve ter, portanto, a aspiração de participar da vida política da sua polis, porque o homem, o ser humano, é por natureza um animal cívico, que tende por instinto à socialização, por meio da comunicação social. No tempo de Aristóteles, a virtude de participação incluía fazer parte das deliberações mais importantes da cidade. O cidadão decidia os destinos da cidade. Hoje podemos participar dessas decisões de forma direta. Hoje a gente tem plebiscito, protesto, manifestações ou da forma indireta, pelo voto. Impõe-se atualizar essa saudável virtude para nela incluir outros tipos de participação na vida pública, além da eleição do governo democrático. Seja golpe, como pretendido, até mesmo antes da eleição já vinha sendo comentado, né? O efetivo crime de responsabilidade, corrupção ativa, passiva, caixa 2, evasão de divisa, fake news eleitoral, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, soberania nacional, né? O crime da Lei de Segurança Nacional aí, interferência na Polícia Federal, prevaricação, advocacia administrativa, peculato, etc. A grande maioria dos entendedores facebookianos sequer sabe o que é crime de responsabilidade, o que é impeachment, o que é lei de responsabilidade fiscal, lei de licitações, LDO, improbidade administrativa, lei da ficha limpa, regimento interno do STF, metas orçamentárias, freios e contrapesos, lavagem de dinheiro, etc. E pior, não quer saber. Pouco se interessa. Um crime de responsabilidade não é medido pelo aumento do gás, do feijão ou da prestação do seu aluguel. Me arrisco a dizer que de 100 pessoas que postam sobre o cenário político ou as delações, fake news e corrupções divulgadas, 95 não leram apenas um, texto jurídico ou técnico sequer. Será que foi golpe? Vai ser? Teve crime? Foi federal? Foi estadual? Foi por um parlamentar? O que o STF, o que o TSE tem a ver com isso? O que diz o artigo 142 da Constituição Federativa da República Brasileira? Descobriu alguns nas competições de judô ou nos grupos de zap no máximo. As delações, fake news foram homologadas ou não? São fascistas, são comunistas, são terroristas, são racistas? A maioria enche de figura e memes, mas a grande maioria sequer leu ou estudou sobre o tema. Então, pessoal, por vezes na vida, devemos tirar nosso time de campo,
consultarmos pessoas confiáveis, isentas, técnicas, mentores, especialistas ou buscarmos ser uma delas. Devemos exercer nosso poder popular, fiscalizar pessoalmente, se possível, pois aos olhos alheios há deturpação. Devemos estudar, ler, aprender, debater, adquirir proficiência antes de opinar ou reverberar animosidades. Fazemos muitas coisas desnecessárias. Coloque no papel as atividades de um dia, depois veja o que realmente era preciso fazer e o que não era. A lista das inutilidades suplanta quase sempre a das ações imperiosas. Lembra o imperador filósofo romano Marco Aurélio, do começo da era cristã. Louvou a frase de Demócrito em suas clássicas meditações. Acrescentou que devemos evitar não apenas os gestos inúteis, mas também os pensamentos desnecessários. Marco Aurélio recomendava o formidável exercício de conduzir a mente, quando agitada, para pensamentos aquietadores. Isso conseguido, controlamos a mente, esse cavalo selvagem, em vez de sermos controlados por ela. Sêneca escreveu sobre o assunto com imensa graça e espírito. Sêneca usou as expressões agitação estéril e preguiça agitada, ao tratar dos atos que nos trazem apenas desassossego. É preciso livrar-se da agitação desregrada, a qual se entrega a maioria dos homens, escreveu Sêneca. Eles vagam ao acaso, mendigando ocupações. Suas saídas absurdas e inúteis lembram as idas e vindas das formigas ao longo das árvores, quando elas sobem até o alto do tronco e tornam a descer até embaixo para nada. Quantas pessoas levam uma existência semelhante, que se chamaria com justiça de preguiça agitada? Agimos como formigas, quase sempre subindo e descendo sem razão o tronco das árvores, e pagamos um preço alto por isso. Ansiedade, aflição, intolerância, fadiga física e mental. Nossa agenda costuma estar repleta. É uma forma de fugir de nós mesmos, como escreveu sublimemente um poeta romano. Eliminar ao menos algumas das tantas tarefas inúteis que nos impomos a cada dia é vital para a eutimia da qual falavam os sábios gregos. Muito se fala em democracia, e até certo ponto concordo. Deveríamos, no entanto, entender que a democracia nos conferiu grande poder e responsabilidade. Eleger nossos representantes e cobrá-los. Acho válido citar os quadrinhos. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vocês lembram, né? Tio Ben falava isso ao Peter Parker, o Homem-Aranha, antes de morrer. Aparentemente, o Homem-Aranha aprendeu. Renegou de uma vida comum, condenou-se a um emprego de baixa renda, abriu mão dos sentimentos pessoais. E por quê? Por algo maior, para ser um super-herói. Isso não é um exemplo real, você diria, mas pode ser você mesmo. Você não precisa de superpoderes, mas apenas ser mais produtivo. Podemos ser nós mesmos, porque a democracia permite sermos um dos responsáveis pela condução de um país. Contudo, a democracia não é só um poder, é um dever. Nos confere grande responsabilidade, ou seja, respondemos por nossas escolhas. O porquê disso tudo, professor? Eu lhe digo, saiu a Dilma, entrou o Temer. Saiu o Temer, entrou o Bolsonaro. E assim sucessivamente, até chegar em você. É isso aí. Nesse momento, olhe-se no espelho e responda. Seria diferente? A política no Brasil está respirando com auxílio de aparelhos na UTI, se não morta. É reflexo do seu povo. No passado, nós tínhamos opções, esperanças, líderes pelo menos. E hoje? Votamos no mais bonito, no mais feio, no que jogou melhor, no que fez graça, no mais atraente, no mito, entre aspas, no que sequer sabe por que está ali nos representando, no que nunca foi nos debates e, consequentemente, não temos nada. Não se interessam por nada. Eu expliquei isso para vocês nessa live aí. O que é isso? Em minha modesta opinião, é sim reflexo do seu povo. Um povo que grita, que esbraveja, sem nem ao menos entender o porquê. Sem ler, sem perguntar, sem pesquisar, sem se interessar. Já passou da época da passividade política. Você quer esbravejar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Viber? Faça a sua parte antes. Discuta sobre o que entende. Se você não entende, aprenda. Se não, correrá o risco de ser um mero instrumento de manipulação de massa, como agora também vários foram. Hoje nós temos mais de 834 mídias impressas na internet e televisivas.
Não dá para acreditar quem culpa uma ou outra delas, porque todas as demais também exibem as mesmas notícias. É só pesquisar e participar da democracia, mas para alguns sempre fica para depois. Democracia é o caminho a seguir. Claro, concordo, mas deve ser exercida de maneira correta. Exercê-la ignorantemente fará de nós eternos peões no tabuleiro da vida. Também é participar de vida política da comunidade, é protestar, escrever, falar, debater, discordar, ir para as ruas com segurança, ir para as lives, debater virtualmente, etc. Se queremos fugir da massa, ainda inculta e imobilizada, do rebanho bovino, como diria Nietzsche, dessa virtude de participação não podemos fugir. Não sejamos idiotas, afastando da nossa vida todo tipo de participação na vida pública, porque a escória dos políticos atuais, há poucas exceções honrosas, claro, que é exatamente que nós nos imobilizemos como rebanho bovino, enquanto eles chafurdam impunemente nas benesses das falcatruas e conchavos espúrios, inerentes ao poder mal exercido, roubando, distorcendo a verdade e corrompendo. Ou seja, exercido sem exemplaridade. Mas cabe a nós mudarmos tudo isso e construirmos um país melhor, com candidatos. Candidatos, pessoal, vem de Cândido, tá? Lembre-se disso. Muitos que terminam direito não sabem disso. Muitos que vão fazer concurso não sabem disso, tá? Candidato vem de Cândido, lembra disso. Reflitam as cobranças de seu povo trabalhador. Ou então, resumidamente, acontecerá exatamente como toda crise popular. O Brasil vai naturalizar os problemas que não consegue resolver e cantar a vitória com essas soluções abjetas. É isso, tá? Eu comecei comentando, inclusive, como ia ficar. Então, vamos pegar o relatório de hoje que a gente já volta para cá. Bom, eu fiquei de trazer para vocês da Universidade do Japão, tá aqui o que eles estão fazendo lá. O Japão já ultrapassou, porque eles fizeram isolamento, fizeram lockdown, fizeram o controle de celulares, de geolocalização referenciada e conseguiram, estão saindo já da pandemia, já estão voltando ao novo normal, né? E fiquei de trazer para vocês também hoje as primeiras vacinas, tá? Eu fui atrás e trouxe para vocês, estudei com os chineses, com Oxford, e a gente já vai trazer para vocês hoje aqui. Tá aqui, tá? Quem nunca entrou lá no LinkedIn, pode ir lá no meu LinkedIn para me conhecer melhor também. Quem está assistindo pela primeira vez, lá tem todas as nossas lives, os trabalhos em Harvard, os trabalhos em Stanford. Esse trabalho aqui é um trabalho em Harvard que nós fizemos, tá? E a gente vai apresentar para vocês detalhadamente, já foi publicado lá também. Eu vou trazer para conversar com vocês como vai ser o novo normal. Então, a gente está terminando ainda para trazer para a próxima live para explicar para vocês como que vai ser depois que passar tudo isso. Por enquanto a gente continua ainda com todo esse cenário de pico, como eu comentei na live anterior. Não é um momento para afrouxar medidas de isolamento, para voltar a abrir comércio. A gente foi muito consultado por muitos governos, muitos pessoal de decisão aí, de secretarias, enfim. Nós mantemos a nossa opinião que não é o momento de abrir nada, muito pelo contrário, precisa aguardar um pouco mais para que esse pico passe, que aí sim a gente vai poder voltar ao novo normal, mas agora não é o momento de se abrir nada, ok? Bom, aí eu publiquei aqui há 2 semanas a vacina chinesa que a gente começou a trabalhar com eles lá, tá aqui todo o projeto dela, nós publicamos, tá? Em meio a tantas notícias ruins, né, uma luz no fim do túnel. Como comentamos em nossa última live, esse estudo foi publicado hoje pela The Lancet. Foi feita com adenovírus recombinado tipo 5, AD5. A vacina chinesa foi testada em 108 adultos e se mostrou capaz de fazê-los produzir células que combatem, além de torná-los imunes. Os pacientes deste primeiro teste tinham idade média de 36 anos. A maioria, 51%, eram homens, todos saudáveis. Eles foram divididos em 3 grupos iguais de 36, receberam uma dose baixa, 36 receberam uma dose média e os 36 restantes uma dose mais alta. O que aconteceu? Entre todos os voluntários de dose mais baixa, 83%, 30%, pelo menos sentiram um efeito colateral nos primeiros 7 dias, após a aplicação da vacina chinesa.
A vacina chinesa e a vacina de Oxford são as vacinas que estão mais avançadas de todas as que a gente estudou, tá? Eu já vinha comentando com vocês desde a live passada. A chinesa a gente tem mais conhecimento. Nós entramos, conseguimos um manual de engenharia aplicado à medicina, já com um manual médico completo, tá? Que eu já vou comentar com vocês um pouquinho, tá? Mas ela é que está mais bem produzida e projetada nesse momento, e ela vai ser entregue de graça para o Brasil e para todos os outros países do mundo. Os chineses não estão cobrando nem um centavo. Isso é uma grande vantagem, tá? A de Oxford está sendo cobrada e não é barata. Entre os voluntários, como eu falei para vocês, o efeito mais comum que aconteceu qual foi? Foi a dor. 54% desses 108 pacientes, 46% apresentaram febre, 44% fadiga e 39% dor de cabeça. 17% dor muscular. A maior parte foram leves ou moderados. Nenhum efeito colateral grave foi observado. Essa diferenciação é importante porque não basta que a vacina seja capaz de fazer o organismo produzir anticorpos contra. Ela também tem que induzir a resposta das células T, que são responsáveis pela defesa contra desconhecidos. São resultados preliminares ainda, tá, pessoal? Mas são promissores. Sugerem que a vacina com vetor AD5 merece novas investigações, mas estamos no caminho certo. Nós já temos a primeira vacina aí. Claro, como a gente sempre comenta, o processo medicinal de vacina são 4 fases. Já tem todo um processo aí que vai demorar ainda uns 7 meses para isso chegar e acontecer. Todas as duas, tanto a vacina chinesa quanto a vacina de Oxford. Então, o que tem que fazer agora? Tem que começar a comemorar que vai vir a vacina? Não. Tem que continuar fazendo isolamento social. Nós estamos num pico de uma pandemia. Eu mostrei para vocês agora em um gráfico de dispersão. Nesse momento, nós estamos caminhando para 750 mil contaminados, uma média de 30 mil contaminados por dia, oficialmente. Extraoficialmente, os números que são subnotificados, professor, são aqueles casos que o cara chega para fazer o tratamento, ele não é atendido, não tem vacina, não tem kit de testes, ele não tem como fazer o teste do reagente lá, ele é mandado de volta para casa, e aí como ele já está, na maioria das vezes que eles procuram, eles já estão sintomáticos, já estão transmitindo, ainda quando era sintomático já transmitia. Já está sintomático, já está com hiposmia, está com perda de paladar, perda de olfato, já teve algum outro sintoma, uma febre, uma dor, uma diarreia, enfim, já está com sintomas de SARS-CoV-2 dentro do organismo, já está com a COVID-19 em início de tratamento, início de diagnóstico. Mas não tem início de tratamento porque normalmente quando ele chega lá na UPA, na UBS, no posto de saúde, não é nem atendido. Então ele é mandado de volta para casa, pior, ele está sintomático, às vezes sem máscara, às vezes sem viseira, pega um metrô lotado, vai contaminar mais pessoas, pega um ônibus lotado, vai contaminar mais pessoas, e o governo erra mais uma vez, porque ao invés de estar recebendo esse paciente para tratar, ainda manda ele de volta contaminando mais pessoas. E esse número vai aumentando. E essas pessoas que estão sendo contaminadas vão para o sistema de saúde, e o sistema de saúde não tem como comportar, nem o nosso e nem de nenhum lugar do mundo. Porque o momento que chega tudo simultaneamente, entra naquilo que eu mostrei para vocês, na calculadora de pressão hospitalar. E aí o pico começa. E como eu mostrei para vocês na live anterior, eu mostrei quando seria o pico. O pico é quando alguém diz que vai ser com achismo. Não. O pico ele é calculado cientificamente. Inteligência artificial, modelagem de dados, estatística. Pegamos relatório de engenharia de dados, fazemos comparativo com gráfico de dispersão, jogamos na calculadora de pressão hospitalar, tem machine learning, tem outras ferramentas de modelagem de dados, tem ferramentas estatísticas, engenharia de computação com modelo de dados forenses, modelo de dados computacionais. Isso tudo a gente calcula. É ciência, não é achismo. E aí sim a gente chega a esse resultado. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O pessoal já está perguntando aqui, tá? Eu vou responder poucas perguntas hoje. Vocês estão perguntando muito aqui com relação a determinado candidato político. Eu já falei o que eu tinha que falar para a área política. O foco agora é ciência. Você já sabe o que todos têm que fazer. Nós temos que lutar pela democracia, independente de quem seja o candidato. Tá bom?
tem problemas na esfera federal, tem problemas na esfera estadual, tem casos de corrupção em todas as áreas, estão sendo investigados. A OAB está aí para isso, o Ministério Público está aí para isso, tá? A gente não tem um partido, não. Nosso partido é o Brasil. A gente quer o melhor para o Brasil. Nós queremos o melhor para a instituição Brasil, tá? Seja com a apuração do que tiver que apurar e quem tiver que pagar, vai pagar. É o que a gente sempre desejou, é o que o Estado Democrático de Direito trabalha e deseja, tá? Nós não temos políticos de estimação. A gente tem que o Estado Democrático de Direito eleger o candidato fulano. Pronto, ele está lá e tem que trabalhar pelo povo. Ele tem o dever de trabalhar pelo povo, tá? Não tem que estar fazendo favor para ninguém, não. Ele está lá para trabalhar. Nós estamos aqui, debatendo o Brasil, 2 horas da manhã de domingo, né? Podia estar dormindo, vocês também, mas estão aqui ao vivo comigo, estão preocupados com um país melhor. Imagina eles que recebem uma montanha de dinheiro todo mês. Isso aqui é trabalho voluntário, a gente não recebe nada, não ganha nada. Eu estou fazendo para ajudar vocês, vocês me ajudam. E a gente salva vidas, tem um propósito voluntário aí no meio. Não é? É só inscrever no canal aqui, indicar outras pessoas, me ajuda também, que eu ajudo a salvar vidas. Mas a gente não recebe nada por isso. Eles não, eles recebem muito. Tá? Inclusive quando saem, ainda continuam recebendo aí. Lá assina código de ética, fica ainda recebendo por 6 meses. Ali não falta não, viu? Bom, aqui está o gráfico da Johns Hopkins, que hoje saiu do ar com os dados do Brasil, mas já está aqui voltando, já está com os dados atualizados. Vamos então mostrar o gráfico de dispersão. Tá? Meu Mac hoje está aqui, tá, viu? Porque também está com muita coisa aberta. Mas vamos lá, municípios do Brasil, mostrando nesse momento, ó. Nós temos aí o pico de casos em São Paulo, Rio, Maceió, Manaus, Macapá, São Luís, Belo Horizonte, Fortaleza, Vitória, Salvador, Goiânia, Brasil inteiro aí, tá? Um pico de casos descontrolados já, uma análise muito ruim. Jamais qualquer um que estuda essa área aqui, como nós estudamos aí, nesses 28 anos, qualquer profissional que você pegar, duvido eu dó que ele vai indicar que vocês devam abrir comércio, shopping, voltar tudo ao normal, sair todo mundo nas ruas se aglomerando. Inclusive eu falei para vocês disso, em 1918, na gripe espanhola lá, que na verdade era para ter sido chamada gripe americana, porque foi no Kansas, nos Estados Unidos, as pessoas fizeram isso também, elas já estavam cansadas de ficar no isolamento, no confinamento, saiu todo mundo para a rua para comemorar que tinha acabado, né, o H1N1 naquela época, que era a gripe espanhola lá. Então eles saíram para comemorar que tinha acabado, aquela coisa. O que aconteceu? Se contaminaram todos e veio a segunda onda da gripe espanhola e matou milhões. Milhões foram contaminados exatamente por esse mesmo sentimento que a gente está vivendo agora. O que para alguns é tédio, o que para alguns é não ser paciente, pode significar contaminação e futuramente problemas seríssimos aí. Como eu sempre cito para vocês, a Covid-19... Aliás, abre aqui um parênteses, tá? Eu tô vendo um monte de cartaz, o pessoal bota aqui no chat, chama no Facebook, chama no LinkedIn, chama no YouTube. Professor, e o Covid? Não é o Covid, gente. A Covid. Quem bota o Covid não estudou. É a Covid. Ela é uma doença. A Covid-19. O vírus SARS-CoV-2. Do grupo do coronavírus. Tudo bem, aí tá certo. O vírus SARS-CoV-2, porque ele é um vírus. Agora, a doença, ela é a Covid-19. Então, é a Covid-19, tá? Pra vocês não escreverem mais errado. Vamos lá. Vou começar respondendo as perguntas, então, que vocês estão chegando e perguntando aqui. Professor, o que o senhor achou dos boletins epidemiológicos? Que eles vão ser atrasados agora, vão colocar campos quantitativos de óbitos com fontes diminuídas. Entendi isso aqui. Pra que isso, hein? Hein, filha? O que foi isso aqui que ele botou? Ah, que eles vão revisar, né? Eles estão revisando o relatório de SARS. Ah, vão revisar os casos também, para colocar o pessoal que está em SARS, que é a doença respiratória, para não ser Covid, para tentar diminuir os casos, né? Não focarão mais nas mortes, como obriga a legislação. Tá, isso aqui a gente está tratando judicialmente, tá? Isso aqui é tão vergonhoso, é tão horrível, que tem que ser tratado na esfera adequada, né? Isso aqui não é coisa coisa séria, não.
tá? O governo não tem que ficar mexendo em planilha para diminuir casos, não. Ele tem que mostrar a verdade. Hoje a gente vive numa sociedade que é a sociedade que é transparência, que é o direito à moralidade, à legalidade, à pessoalidade, né, a impessoalidade da coisa pública. Então quem está lá tem que arcar com o que diz a Constituição. Quando há uma pandemia, é óbvio que a preocupação é em salvar vidas. E a gente não quer que ninguém morra. O foco e o alerta é o risco de perder a vida. Ninguém quer saber quantos tem recuperados. Ah, tudo bem, recuperou. Sim, mas vamos pegar um exemplo aqui. Você lembra quando os judeus sobreviveram ao Holocausto, se a imprensa informava se tinha judeu recuperado ou se ela informava quantos tinham morrido? Claro, pessoal, que ela vai informar o que é moralmente ofensivo. A preocupação sempre é com quem está perdendo a vida. Tudo bem, recuperados, todo mundo tem que torcer para recuperar, mas a gente está preocupado com quem vai morrer. Então, esses boletins epidemiológicos, eles não podem ser atrasados, eles têm que surgir no horário. Isso aí vai, a segunda-feira já deve estar sendo essa liminar. 19 horas da noite tem que fechar. Todas as secretarias, consolida com o Ministério da Saúde e se divulga no balanço que está lá. Isso é um software, a gente trabalha com isso aí há 28 anos. Isso não tem dificuldade nenhuma, não. Essa dificuldade toda que estão tramando aí, que estão arquitetando, é para tentar fazer o quê? Para tentar diminuir casos. Diminuir casos, se diminui, é na vida real. É dando assistência, visitando os hospitais, é com planejamento de ações. Era para fazer tudo que eles não fizeram. Essa que é a verdade. A verdade, às vezes, ela dói nas pessoas, mas ela tem que ser dita. Cadê o planejamento que foi feito? Cadê os profissionais de medicina que estão lá? Cadê os profissionais de engenharia de dados? Cadê os cientistas de dados que estão lá? Quantos profissionais tem, como a gente está fazendo esse trabalho aqui com vocês? Desde janeiro, alertando o que seria a pandemia no Brasil. Quantos profissionais desses tem lá no Ministério hoje, trabalhando? Quantos médicos estão sendo monitorados no que eles estão precisando? Os enfermeiros, o pessoal que está dentro dos hospitais, das UTIs. Cadê? Cadê os gráficos? Cadê as informações gerenciais? Cadê o planejamento? Não tem. Não tem, não foi feito. A gente acompanhou aí, já passou 3 ministros. Não tem o último que está agora, o que está interino aí, não é da área. Né? Tem mais 29 militares com ele que estão lá, também que não são da área. Então você observa que está faltando conteúdo tecnicista. Está faltando planejamento, está faltando sabedoria, está faltando ciência, principalmente ciência lá dentro. Porque se tivesse ouvido os especialistas desde o começo, não estaria do jeito que está hoje. Ó, tá aqui a calculadora de pressão hospitalar, como eu falei para vocês. Então a previsão do pico começa agora e vai até o dia 10 de julho. Esse vai ser o momento pior do pico aí. Observe que já está com 91,58% da taxa de ataque acumulada. Né? E o pico começa agora e vai até o final do mês. Até o dia 10 de julho aí vem o pico. Então a gente não tem que estar preocupado em estar mascarando informação, suprimindo. Isso aí inclusive é crime. Tá? O governo tem que ser o mais transparente possível, principalmente quando se trabalha com vidas. Essas informações são cruciais para a tomada de decisão. Você não pode tratar isso dessa forma. Aí já reabriram tudo aqui, estão perguntando aqui, ó. Pessoal, aqui no meu estado, Rio, já abriu shopping, festa, já abriu academia, salão, feira, bares, abriram escola e comércio. Escola, não pode abrir escola, isso é um crime que estão fazendo, né? Isso aí está tudo em completo desacordo, tá? Com todas as opiniões científicas que nós emitimos aqui desde janeiro, que outros especialistas da área já estão emitindo, comprovado por relatórios estatísticos, gerenciais, médicos, de engenharia, relatórios do direito, aí, de estatísticos, enfim, estudos que são sérios, que vocês vão fazer um tremendo abatedouro aí desenfreado. Vocês vão matar um monte de pessoas se continuarem com essas ações. Está errado, tem que ser impedido imediatamente. O que vai acontecer agora é que muitos vão começar a lançar decretos, que virão como receitas médicas aí de especialistas. Só que seu miocárdio, ele não sabe disso. Então, quando você começar a injetar aí 8, 9 drogas ao mesmo tempo, numa intubação orotraqueal ou invasiva no respirador mecânico, o seu corpo não vai saber disso. E muitos vão acabar morrendo não só pelo efeito da Covid, mas pelo efeito
dessas omissões, desses erros que vão vir tomando remédio inapropriado. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Como já foi comprovado, eles não se planejaram cientificamente, como eu falei para vocês. Essa que é a verdade. Não tem um modelo de modelagem de dados, não tem calculadora medicinal de pressão hospitalar, gráfico de dispersão. Inclusive, eles disseram várias vezes, um ministro disse que ia ser, o pico ia ser no momento, depois outro disse que ia ser em outro momento. Depois você vai ver, não tem nem planilha, ninguém estudou aquilo. É uma coisa muito acadêmica, essa que é a verdade. O estudo, é isso aqui que a gente está mostrando para vocês, é o que outros mostraram também, tá? Tem que ser dito. Então, se nós tivéssemos realmente criado um gabinete de crise para se trabalhar com planejamento, nós teríamos salvos muitas vidas, com certeza. E esse é o modelo correto, é com ferramentas estatísticas de engenharia. A engenharia serve para isso. Não é só medicina, você tem que ter engenharia, tem que ter gerenciamento de projetos, tem que ter direito e tem que ter principalmente estratégia. Estratégia que nós temos PhD lá em Harvard é uma ciência. Então, estratégia hoje não é mais o achismo, estratégia é estudado. Você tem uma ciência por trás da estratégia. Determinadas medidas você tem que estudar muito detalhadamente. Outro problema que nós temos no Brasil é que esse discurso deles, negacionista, esse discurso cada vez mais, ele enfatiza o que a gente chama de uma lógica eugenista. Eu até citei para vocês podem, na live anterior, leiam aí Francis Galton. Vocês vão ver o que é lógica eugenista. Então, a lógica eugenista é aquele negacionismo exacerbado. Eles sempre dizem que não vai ter, que vai ser uma gripezinha, que isso vai passar, que o cara se atira no lago, no esgoto e sai e tá bom. Depois que vai durar 3 dias e tá bom. Não tem nada disso, gente. Vocês têm que ouvir quem conhece, quem é da área. A Covid-19, ela é uma doença multissistêmica. A gente está vendo isso aqui diariamente. A gente está estudando isso aqui desde dezembro. Nós temos uma comunidade aqui da Cago, que é ligada à Casa Branca, Universidade de Harvard, Georgetown. Nós estudamos isso diariamente. São exemplos práticos que a gente está estudando. Deixa eu ver se eu mostro alguma coisa para vocês aqui. Talvez a parte de neurociência aqui eu consiga mostrar. Mas tem relatórios aqui que, muito pelo contrário, cada vez mais a gente está aprendendo, a gente não sabe. A gente está estudando isso aqui de manhã, de tarde, de noite. E nós não sabemos. Cada hora chega uma notícia nova. Olha, esse é um estudo da SARS-CoV-2 com infecção e transmissão dentro dos hospitais. Por que muitos médicos e enfermeiros estão se infectando? Está aqui o estudo detalhado, em Harvard. E a gente tem estudado muito essa área. Cada hora, síndrome de Kawasaki, síndrome de Guillain-Barré, já está interferindo. Como é uma doença multissistêmica, ela ataca o sistema neurológico da pessoa, ela ataca o seu sistema digestivo, imunológico, o sistema renal, está atacando o sistema respiratório, está atacando o sistema cardiológico. São diversas doenças que vão vir em sequência. Ninguém fica curado de Covid-19 até agora. Tem a possibilidade de se reinfectar, tem a possibilidade de não sair de você, tem a possibilidade de ir para os outros órgãos. A gente viu um estudo hoje na Universidade da China que ainda fica no próprio sangue. Então não tem nada definido, não tem cura. Isso tudo está sendo estudado ainda. Nós estamos aprendendo, ninguém sabe tudo, ninguém sabe. Não adianta você perguntar, as pessoas estão perguntando aqui, tem cura, professor? Chegou a cura? Não tem. A gente tem que falar a verdade do homem tem que falar, não tem. Não tem cura. A vacina que está vindo aí está sendo testada. Não vai ser a vacina definitiva. Vão ter mutações, vão ter reações. Medicina não é uma ciência exata como a engenharia. Engenharia eu faço um gráfico para você aqui e esse gráfico é o que eu fiz. Medicina não é assim. Você toma um remédio, se espera a reação alérgica do seu organismo. Cada organismo reage de uma forma diferente. Você reage de uma forma. A hidroxicloroquina para alguns no passado, com outros tipos de doenças, funcionou. Para agora está atacando o miocárdio, está dando infarto. Para outros está funcionando, então isso tudo está sendo estudado. É muito incipiente, você não pode simplesmente chegar lá e receitar e pronto. Não, são vidas. Você mata um paciente se você receitar errado. Ó, aqui em Harvard a gente estava vendo o impacto com o ebola. O ebola voltou, tá? Para vocês que não acompanharam a live passada, as outras lives, o ebola voltou. É mais um que vem aí. Então, se a gente não se preparar também, vai vir mais bomba.
tá? Os outros países já estão se preparando aí, principalmente da África Central, lá onde ele é muito forte, lá onde o sistema de saúde é muito ruim, na África, porque é distante, né? Além da pobreza, tem a distância dos lugares, já está chegando isso lá também. Então, o ebola voltou, tá? Aproveitem para tomar cuidado aí. Como a gente sempre fala, dengue continua, né? Chikungunya, tudo continua aí. Você tem que tomar cuidado, limpar o seu quintal, não deixar nada acumulado. As outras doenças continuam coexistindo. E no caso da Covid, essa coexistência ainda pode ser, inclusive, concomitantemente. O que isso quer dizer, professor? Que você pode pegar dengue e pode pegar Covid junto, tá? Então tem que ter muito cuidado. Bom, aí eu queria mostrar para vocês, sim, tá aqui a parte de neurociência que explica exatamente isso que eu estava falando para vocês. Como a Covid está interferindo na mente, tá? Então ela tem impacto aqui, trouxe para vocês também outro material de Harvard que a gente viu lá, que é a fisiologia da ventilação mecânica, exatamente a resposta ao nosso organismo, a esses novos respiradores mecânicos que estão chegando aí, e muitos sequer sabem usar. Tem que ter muito cuidado com relação a isso também, tá? É um material de Harvard, eu vou botar aqui com cunho educacional para vocês. A gente estuda isso aqui diariamente, mas tá aí, ó. Aí para vocês terem uma ideia, tá? De que não é uma doença respiratória, como eles estão classificando. Eles não têm nem ideia do que é. É muito maior do que isso. Por isso vocês têm que ter muito cuidado. Eu sei que tem gente aqui que já foi positivada. Então, continue o tratamento, procure especialista que está mais próximo de você. Continue, não pense que porque acabou, está curado. Não, não é assim, tá? Não é assim, escuta o que eu estou lhe falando. Você tem que continuar o tratamento, que ela é uma doença multissistêmica. E aí, o que vai acontecer? Vocês podem, inclusive, ler o The Great Influenza, que eu falei para vocês na live passada, que é o livro que comenta como foi a gripe espanhola lá, com muito detalhe, tá? Aí é a parte da infecção já dentro do organismo, como acontece, tá? Ele vai mostrar a parte do respirador dentro de um pulmão, a parte mecânica aí, como que funciona, como que a gente estuda isso lá bem detalhadamente. Aí já é um nível bem avançado de estudo, tá? É só para vocês terem uma ideia, tá? Não vou descontextualizar isso aqui, porque ia demorar bastante aí, e já é um nível mais avançado aí. Mas isso tudo a gente já viu em Harvard, está se estudando muito detalhado. Aí é uma influência da respiração mecânica no seu pulmão, no momento de pico, de resistência, a pressão que importa, né? Compliance, ou seja, tudo isso aí é relacionado ao seu sistema respiratório. O que eu quero dizer isso, mostrar isso para vocês? Para mostrar a importância do tratamento, da prevenção, do isolamento. Nós só temos uma ferramenta que cura no momento. Qual é, professor? O que cura? O isolamento social. É você usar a máscara, é você usar a viseira ou protetor facial junto com a máscara, mas principalmente atentar que, se ainda não pegou, evitar pegar. Se já pegou, tem que tratar e se isolar para não transmitir. E evitar que vá para aquela fase 3, que eu falei para vocês nas lives anteriores, né? Fase 1, tratamento, a maioria fica ali. Fase 2, já vai mais para respiração, já tem problemas pulmonares. E a fase 3 já é UTI, respirador mecânico, aí a fase final já é mais complicado. Então, evitar para ficar ainda somente nessas fases, tá bom? Bom, outras perguntas que estão chegando aqui. Professor, muitas pessoas vão se contaminar? Vão, a gente tem que falar que é verdade, vão se contaminar muitos. Principalmente porque eles estão achando que é uma gripe que vai se curar e tá bom. Não é assim, a gente acabou de mostrar para vocês aqui, é uma doença multissistêmica. É muito mais grave do que isso, tá? Nós explicamos aqui nas lives anteriores, é só vocês pegarem as lives anteriores aí e assistirem. Tem live dividida, uma que é só assunto jurídico, uma que é só conta, você está com conta de energia atrasada, querem cortar sua energia, não podem cortar, já falei disso, pega a live anterior e assiste, tá? Não podem cortar sua água durante a pandemia, não podem cortar sua energia, não podem chegar aí metendo a lenha em você, não. Esse é um momento de pandemia, nós conseguimos isso através de uma liminar da Justiça Federal aqui, essa sentença tem que ser usada em todo o Brasil. Então não podem cortar seu serviço de concessão de serviço público.
Aí, ó, os pulmões, como ficam, para você ter uma ideia, ó, como fica internamente. Isso aí é o respirador mecânico, é o aparelho, que tem todos esses parâmetros aí para analisar, tá? Então, não é, pessoal, muito pelo contrário. Nesse momento a gente está muito preocupado com esses danos todos, neurológicos, renais, cardiológicos, digestivos, síndromes de Kawasaki, Guillain-Barré, tá? E a gente estuda isso aí, engenharia biomédica, medicina nuclear, neurociência, epidemiologias, pandemias como a Ebola, que eu mostrei para vocês aí, a pandemia de SARS que a gente estudou na China ainda, quando era o SARS-CoV-1. Isso era lá em 2003. O SARS-CoV-2, que é esse agora, ele não vem de agora, ele já vem antes. Os chineses se prepararam melhor, os orientais em geral, porque eles já são acostumados com essas doenças respiratórias. Então, eles sim, eles se planejaram, eles adotaram uma política de guerra médica, de engenharia lá, isolaram tudo em Wuhan, souberam se proteger. Tanto que eles só têm 83 mil infectados hoje. Era para ter 10 milhões, como nós vamos chegar aqui em subnotificados. Nós já estamos com 1 milhão, 710 mil e mais 7 dias pelas projeções é que a gente chega em 1 milhão de casos oficiais. E nós estávamos com 5 milhões subnotificados. Esses subnotificados, normalmente, eles equivalem a 11 vezes o valor dos casos oficiais. Nós já estamos indo para o pico. E nós vamos ter 10 milhões de subnotificados aí. Pior do que a gripe espanhola, se brincar. Então tem que ter muito cuidado. Tá? Tem que ter muito cuidado. A gente está olhando isso aí em Harvard, no MIT, Universidade da China, Hong Kong University, que é a Universidade de Hong Kong também, que é muito elevado lá, na USP, na Unicamp, na UNB, Universidades Federais, na Oxford, Stanford, Columbia, Yale, enfim. E a gente não sabe nada, vocês estão vendo, é o que eu disse para vocês, a gente está aprendendo, todo mundo está aprendendo. Não tem remédio que cure. Todos esses remédios, tratamentos aí são experimentais. Fármacos que estão sendo passados também. Tudo é novo, porque a Covid-19 ela é nova. Ela é uma doença nova. Tudo está vindo novo. Assim como está sendo novo para o Brasil, está sendo novo para todo mundo. Então, alguns brasileiros vão acabar achando normal isso. Né? Conviver com 8 Boeings caindo aqui, morrendo 1.200 por dia. Claro que não é. E eu vou dizer isso para vocês. De julho para frente, ninguém vai mais nem ligar para o coronavírus. Alguns vão continuar como vocês, interessados, pesquisando, perguntando, se preocupando. Mas a grande maioria, e os políticos vão trabalhar para isso, do jeito que eles estão começando a fazer aí, esse monte de medida errada, se eles não vão num debate, tratar de generalidades, imagina se vão tratar de pandemia mundial, com 7 bilhões de vidas humanas aí envolvidas, conhecimentos em várias áreas. Isso era para estar sendo criado gabinete de crise, era para parar o país inteiro agora e dizer, não, nós estamos morrendo 1.200 por dia, nós já estamos em 38 mil, isso é muito grave. Tem que parar o país inteiro e todo mundo sentar numa mesa e só sai daqui agora quando começar a parar de morrer. É assim que se trata a pandemia. Todo mundo unido para salvar vidas. É esse o objetivo que a gente teve desde o começo aqui, quando criou o canal, é salvar vidas. Vocês lembram disso? Ninguém aqui está preocupado com outra coisa, ninguém aqui deseja nada, a gente já passou por toda essa fase aí. Tá? A gente está preocupado em salvar vidas, por isso essa preocupação desde o começo. Tá bom? Bom, vamos correr para a vacina então? Então a vacina é isso. Deixa eu abrir ela aqui para mostrar para vocês. A vacina já chega agora nos próximos 60 dias, tanto a vacina chinesa como a vacina de Oxford, e vamos começar a trabalhar nela para ver como vai ser essa reação, tá? Esse aqui é o projeto dela completo, o artigo publicado já pareado, tá? Com todas as informações, eu não vou entrar muito no detalhe, porque já é muita informação técnica, vai complicar um pouquinho a cabeça. Mas dá para vocês entenderem aí, ó, principalmente como ela foi trabalhada, né? Como ela foi projetada, e os chineses estão tendo muita preocupação para que tudo ocorra bem, porque em certa parte eles têm aquela consciência de que começou lá, então eles têm essa preocupação também, e tem obrigatoriamente que ter, né? Para poder entregar para o resto do mundo para resolver. Então tá aí, ó, todos os estudos, os gráficos, tá bem detalhados dela. Eu vou deixar disponível aqui no link para vocês no YouTube olharem com mais detalhe. E vou deixar também aqui no LinkedIn, vocês podem entrar lá e olhar. Esse é o projeto completo da vacina, tá? E nós já vamos estar recebendo nos próximos 60 dias. A Fiocruz deve fabricar aqui, com apoio aí de outras, né? Eles devem fabricar aqui, esse é o acordo que é previsto. Mas isso ainda é para daqui a 6 meses, 7 meses, ainda para se começar os testes. Não tem nada definitivo, não tem cura,
Como eu citei, a única cura que existe é a prevenção, é não sair, é fazer o isolamento. Se tiver que sair, às vezes tem que sair mesmo para comprar um pão, alguma coisa ali, uma fila no supermercado, vai com máscara, vai com viseira, vai com protetor facial, se protejam, tá? Protejam o que é mais importante, que é a vida, tá bom? Tem outras perguntas que estão chegando aqui, mas nosso tempo está estouradão. Eu tinha que falar para vocês desses dois assuntos essenciais. O nosso Estado Democrático de Direito, que é muito importante para o nosso país continuar em sua caminhada, superar isso tudo, tá? Mas dentro do Estado Democrático de Direito, ditadura nunca mais, ninguém quer. Tenho certeza que você também, independente da sua visão, tá? Você não vai fazer como aqueles aloprados lá, querendo AI-5, Ku Klux, não sei o que, não. Aquilo ali já está tudo com um caminho bem definido, tá? Escreva o que eu estou falando para vocês aí, que nas próximas 2 semanas já vão ser tudo enjaulado lá. Tudo preso, tá? Porque nem inquérito eles foram, não acompanharam, estão tratando com desdém, estão tratando com negligência e estão cometendo crimes aí diariamente nas ruas, incentivando. Ali sim, ali é crime, tá? Ali tá errado, ali não pode ser feito não. Nós temos que incentivar o Estado Democrático de Direito. Se não concorda com determinado político, então venha para o processo, traga para o processo, venha legalmente, mas dentro da esfera legal. Você não concorda com o ministro tal? Recorra nos autos. Mas isso tudo no Estado Democrático de Direito. É assim que uma nação dentro do Estado Democrático de Direito funciona. É assim que a gente vai conseguir crescer como nação. Não com ditadura militar, não com extinção de direitos políticos, direitos individuais, onde você não vai poder mais se expressar, onde as pessoas não podem se reunir em grupo, onde cada político vai fazer o que ele bem entender, ao invés de fazer o que a lei diz que ele tem que fazer. Então não, nós pretendemos e vamos continuar no Estado Democrático de Direito. Viva a democracia, nossos antepassados morreram e lutaram por ela. Não tem sistema melhor do que ela. Ela ainda é o melhor sistema. Se nós estamos errando, ou alguns brasileiros erraram ao votar, não é culpa da democracia, é culpa de quem votou errado. É só votar certo que dá certo. Agora, o sistema democrático de direito, com as instituições funcionando, sistemas de peso e contrapeso, o Ministério Público atuando, a OAB atuando, o STF atuando, o TSE atuando, o STJ atuando, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, a Câmara, o Senado, o Poder Legislativo. Esse é o sistema democrático de direito. Ele é o melhor sistema que existe. E isso não sou eu que estou falando, é a vida que vai ensinar vocês, são os pais de vocês que vão ensinar, qualquer profissional do direito vai ensinar isso para vocês. Não tem sistema melhor do que o sistema democrático de direito. E nós demoramos muito para saber que esse era o melhor sistema. A gente deve permanecer nele. Se tiver que trocar nomes, se troca na eleição, no sistema legal, mas sem ruptura institucional, sem ameaçar ninguém, sem prender ninguém, sem entrar na sua casa sem mandado, tendo sempre um advogado lhe defendendo, um defensor, um profissional do direito, um professor da área do direito, mas ninguém vai entrar na sua casa dando pontapé. O direito está aí para lhe proteger. A OAB está aí para lhe proteger. As instituições aqui do outro lado, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, as defensorias, todo o sistema democrático está aqui para lhe proteger. E está aqui para proteger eles também. Porque a partir do momento que o sistema democrático de direito funciona, funciona para todo mundo. Não vai funcionar para um ou dois, vai funcionar para todo mundo. E a democracia é isso. É a democracia representativa. Então exerça o seu direito de se manifestar legalmente dentro dos autos. Se você não concorda com uma decisão judicial, você não pode dizer que não vai cumprir. Isso não é constitucionalmente aceito. Eu vou cumprir. Eu tenho que cumprir. Mas eu vou recorrer se eu não acatar, se eu achar que não está certo. Mas eu cumpro. Decisão judicial não se discute. Decisão judicial se cumpre. Depois você vai olhar especificamente aquela situação. Se você vai recorrer, qual é o instrumento jurídico que tem que ser colocado, mas não pode se dizer que não vai cumprir uma decisão judicial. Isso não é democracia, isso é autoritarismo. Na democracia todos cumprem. A gente tem que acabar de brincar de ditadura. Nós não estamos na ditadura, nós estamos no Estado Democrático de Direito. E temos que mantê-lo, e temos que cumprir. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Que a paz do Senhor esteja com todos. Paz e bem. Uma boa semana. E na próxima live a gente continua com mais assuntos que vocês colocaram, mais perguntas que vocês já deixaram aqui para a próxima live. Muito obrigado. Paz e bem. Não esqueça de se inscrever no canal e convidar mais pessoas para que a gente possa salvar mais vidas.
Uma informação dessa, ela é tão valiosa que ela salva vidas. Às vezes o seu vizinho, o seu colega, alguém que você conhece, morre, se contaminou, porque não teve acesso a uma informação científica. E uma informação científica, ela pode salvar vidas. Paz e bem, fiquem com Deus. Até a próxima.